Spatenza, alles Spatenza noch. Alles miteinander. Spatenza. 15 jaar weer, dan heb je ook geen meer van een platspreken daar. Acho belo, me, são orgulho de mesmo para l'Alberga Masco. Allora attacca a perdere tutto la lingua italiana, quindi attacca la brasiliana, ne? Wenn der Eis ist weg und der Junge interessiert sich dann nicht mehr vorher und dann ist alles kaputt. Amombe uta ciranya namoi peru omombe u manami pa apa jaiko dekai manami pa tawa peru omai jave ikwai dekai pa umpu ikwai ga peru oi guare mai ikwai oi ko ke pang pu peteng te ko wa chu ap manje ta i kwai ai puri de ma manje ta wa peru mai i jipui ma onai na nyanderu peru jakai ra peru pu onai arami me cha arami onai na namboe ko tai picha mai pona te kwa pu i kwai na ni ai gu mai ma pu oi kwa cha ku ure ka uri tre i kwai arami oi kwa cha opitai wa per O estado de Santa Catarina fala muitas vozes, né? Então é um estado multiétnico, multicultural e que uma das características culturais, né, desse estado justamente é a coexistência dessas manifestações culturais, né, a herança cultural dos colonizadores que para cá vieram no século XIX, e entre essas heranças está as línguas, né, os dialetos falados no Vale do Itajaí, que até hoje ainda podem ser ouvidos, né, ao longo das várias comunidades, das cidades do estado de Santa Catarina. A preservação dos dialetos muito em Santa Catarina se deveu ao isolamento dessas comunidades rurais, né? Em Santa Catarina, o povoamento com imigrantes, a colonização no século XIX, foi de pequena propriedade familiar, né?
E isso foi feito em áreas muito distantes, em áreas muito rurais. E esse isolamento que perdurou até, em grande parte até meados do século XX, ele facilitou a manutenção dessas línguas, desses dialetos. Dass ich komme von Deutschland reingebracht worden und es hat gelernt der Vater am Sohn und so weiter. Immer von der Vater, von der Sohn und so ist es weitergegangen. Und ich schwätze heute noch an der Stadt von Guaviroba, aber das Mensch ist an der Weimarstraße. An Sibirien, Stenderdal und Grünewinkel. Da ist jetzt noch ein Mensch, wo der Badenzer sprechen wird. An der Weimarstraße. Wir daheim, unsere Familie, sprechen ich, meine Frau, meine Kinder, wir sprechen alles das Badenzer noch. Die haben alle Deutsch sprechen, sind noch wenig heutzutage. Ne? Das sind nur so ein Interieur und so wo. Und dann, das noch hier 15 Jahre wieder, dann hat ja keinen mehr, der noch Platz sprechen darf. Wenn die alles weg sind, die Jungen interessieren sich dann nicht mehr vorher und dann ist alles kaputt. Bem, mi sono io che parlo del Trentin del Cedro, Rio dos Cedros, che dice il Cedro. E al Trentin che si parla qui, adesso, è il medesimo Trentin che parlava i nostri antepassati che sono venuti da Trento, degli anni del 1875-76, che è venuto qui a stare. Le prime comunità che sono arrivate qui in Santa Caterina provenivano dalla regione del Veneto, del Trentino e della Lombardia. E in realtà queste comunità parlavano il dialetto, ma sarebbe più opportuno dire che erano lingue nazionali, perché il Veneto, per esempio, aveva una piccola letteratura. C'erano commedie, per esempio le commedie di Carlo Goldoni, c'erano alcuni scritti, romanzi, poesie, e quindi sappiamo che quando una lingua, sebbene regionale, è scritta, viene considerata lingua. E molte volte quando arrivavano qui gli emigranti molto spesso non si capivano perché parlavano due lingue regionali differenti. Questo fatto è interessante dal punto di vista scientifico perché queste comunità che vivevano isolate nella foresta, non avendo comunicazione con altre comunità, conservarono la propria lingua, conservarono la propria cultura. In pratica queste lingue rimasero come congelate e ancora oggi noi possiamo ascoltarle come erano in quel tempo. Bom, no início da colonização no Alto Vale do Itajaí e em tantas outras colônias no estado de Santa Catarina, todo o ensino ele era feito em língua alemã. Mas no governo de Vidal Ramos foi criada a primeira campanha de nacionalização que evidentemente teve o objetivo de fechar as escolas alemãs e para introduzir o ensino de língua portuguesa. Evidentemente que essa campanha ela não atingiu o pleno êxito, né, em função da falta de professores e materiais didáticos. Houve grandes dificuldades em encontrar professores que pudessem ministrar as aulas em língua portuguesa e também a falta de material didático apropriado, principalmente material didático em língua portuguesa apropriado para o ensino das crianças efetivamente alemãs. A campanha de nacionalização de 1930, ela acirrou, né, a proibição, mas o Estado brasileiro, mesmo quando ele era colônia lá de Portugal, ele sempre foi muito monolíngue, né? Nós tivemos em 1777 o Edito dos Índios, que proibiu
que se usassem as línguas gerais, obrigando que todas as pessoas que estivessem, sobretudo no litoral, né, que era Brasil na época, tinha um estado no Brasil em Grão-Pará, mas que não se podia mais usar essas línguas indígenas, que eram Nhangatu, né, línguas de base indígena, que eram línguas de comunicação geral, que inclusive os jesuítas e muitos portugueses usavam. O governo brasiliano de Getúlio Vargas la proibì parlare il trentin, parlare il tedesco e parlare la lingua dei polacchi, nel polacco. E chi che lo parleva era presi e sta anche fatti di essere stati martirizzati in prigione. Ma so che mi saía di quella storia, perché mi accompagnava ogni tanto, perché c'era giovane in quel tempo là, e parlava tutto italiano. Ma dopo ti sei attaccato a quella roba là, di parlare, e i giovani, e i vecchi, un po' italiano, un po' tedesco, un po' brasiliano, e intanto i giovani hanno perso la veste. Ne accompagnava poco a poco, ma dopo ti sei attaccato a crescere la gente. Allora attacca a perdere tutta la lingua italiana, e quella brasiliana, né? E intanto bisogna che si fosse un altro mondo, se sei nuovo. Allora si attacca quando Andrea che fa tutto insieme, né? Ma adesso così è difficile. Allora pode seguir para frente, né? Eu sou um exemplar, né, de uma língua perdida e por causa desses processos que foram processos políticos e não de vontade de aprender. Talvez essa campanha ela foi feita no momento não adequado, pois estávamos em uma guerra mundial, e também questiono a metodologia. Poderia ter sido através da conversação, através da educação, mas ela foi imposta com muito rigor. O Estado ele foi sempre um Estado que funcionou monoliticamente em português. Isso na época da República, se você vai ver as campanhas de controle das colônias de imigração, em 1889, 1909, já tem lá campanhas de proibição de ensino nessas escolas, de obrigação de substituição do professor. Eles obrigavam tiravam o professor que ensinava, por exemplo, em alemão, colocavam um brasileiro para ensinar português e o ensino de história também tinha que ser feito por um brasileiro. Os movimentos indígenas, sobretudo as federações da FOIRN, têm um papel muito importante para que a Constituição de 88 contemplasse pela primeira vez os direitos linguísticos dos indígenas. Eles foram reconhecidos como cidadãos e pela Constituição de 88 eles passaram a ter direito a falar, a ensinar e a ter a sua cultura na sua língua. Ainda temos em Santa Catarina, especificamente na região de Ibirama, no território indígena de Ibirama, o povo Xokleng, né? O povo Laclanô Xokleng, que ainda mantém a sua fala tradicional, a sua fala original da época em que viviam no seu sistema tribal. Então é também uma importante etnia que mantém a sua cultura tradicional através da fala. Ja jak poszedł do szkoły, ja nic nie rozumiał po brazylijsku bajkocie, só po polsku. Żebym ja się nauczył, ja musiał sięgnąć po mojego brata starszego, żebym ja coś chciał gadać po polsku, dla niego on po brazylijsku dla profesorki gadał. Nic ja nie umiał gadać po brazylijsku, só po polsku. Moja mama i mój tata, oni byli polski, oni w domu bajkowali po polsku. Ja i moi brate, my się nauczyli z nimi bajkować po polsku. I z babcią też. Daí my jak się spotkamy dzisiaj, my bajkujemy po polsku. Nie raz człowiek nie bajkuje po polsku. Oni przyszli z Europy. Daí oni robili tu po capoeira. Aí porobili ranchinho,
ogni bugre e divire avançovali in anni. Então, ia dan pil nou, dvat se rubiu. Aí capinuali, pus ni bugres avançovali in anni. Aí até tam na pineralu zabili na kubita i pouzeli głowę na słup. Aí ludzie się zrewoltowali, wzięli kasować bugru. Pozabijali wszystko. Una città che si distacca dalle altre per la questione linguistica è la città di Botuverà. Questa città è vicina di Brusche, dove ancora oggi si parla la lingua bergamasca. È un po' più difficile insegnare ai nostri netti a parlare il bergamasco perché i suoi papà generalmente parla bella in portoghese, ma messo al poco al velal meneto parla in bergamasco con lui. E acho bello, e me sa orgoglio di me buona parlare il bergamasco. E quando lui parla il bergamasco, ma te parla insieme, ma lui ti risponde in portoghese. La gente parla bergamasco, ma tanti parla brasiliano, ma intende tutto normal in bergamasco. Lui de Bergamo assumia perché che le niente sa, assumia il perché. Sa laga da mia, sa che da Pussé. Assumia perché gli di navio che messa molto de missile navio. La zia la disca la samia perché che gli niente qua. Perché lui laureato di agricoltori e al fine dell'anno gira mia soldi perché al dono della terra, mangiare tutti i soldi da mia per mantenersi.